Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PL da Procrastinação, o nosso sexto, deve ser o nosso sexto episódio. Depois de mais uma rodada de clássicos, nós tivemos outra, com mais clássicos ainda, jogos grandes, importantes, que movem a batalha pela liderança e também mexe muito pela batalha contra o Z3. Aquele mesmo esquema, a pessoa que está no YouTube pode ver a minha cara, ver algumas estatísticas, quem está no Spotify e quer digamos, um implemento a mais, um complemento a mais, é só procurar o PL da procrastinação no YouTube, e assim vocês podem acompanhar com mais detalhes, algumas estatísticas e tudo mais. Sempre adiantando que se você gosta do nosso conteúdo, o Pix é adão@proximadimensão.com.br, para se você gosta do nosso conteúdo, indica para os seus amigos, pega o link, espalha pelo WhatsApp e tudo mais. Vamos falar de 4 jogos, certo? Vamos falar de 4 jogos aqui no pé da procrastinação, principalmente do último, que foi o Arsenal e Manchester United, pode ser uma vitória até emblemática do Arsenal, só que o turno virou agora, cara, ainda tem mais um turno inteiro pela frente, certo? Ainda tem muito futebol ainda para ser representado, e a gente vai falar muito disso, que já dá para criar como parâmetro. Certo? Então, vamos lá. A gente vai falar de 4 jogos. Deixa eu pegar aqui os últimos. Vamos lá. A gente vai falar do Liverpool-Chelsea, Bournemouth-Forest, vou dar uma pequena explanada. E também, claro, do City do Wolverhampton e do Arsenal e do Manchester United. Falando do Liverpool-Chelsea, não, já... do Liverpool-Chelsea foi o primeiro jogo, um jogo nada. Eu estava até lembrando, assim, que esse foi o jogo que completou 16 anos do Chelsea Liverpool, porque eu comecei a acompanhar a Premier League com mais vontade, até assisti alguns jogos antes, em 2006, só que aquele jogo foi quando eu comecei a mesmo acompanhar com mais afinco. E é impressionante, porque nesse jogo foi nada, nós tivemos nada. Bom, pouquíssimas coisas para a gente falar. É claro que a falta dos elencos de ambas as equipes prejudicou, e prejudicou mesmo. Mas não tem muitas desculpas assim, para o Liverpool, para o Chelsea não desempenhar o futebol mínimo. Assim. A campanha dos dois é muito abaixo. E a gente está falando de um dos times que mais gastaram na história. O Chelsea, nessa temporada, é um dos times que mais gastou na história. Em uma temporada, na janela de inverno, você gastar 200 milhões. Mas, assim, tudo bem, você está adquirindo novos jogadores e é difícil os caras entrosarem de cara. O Nottingham Forest é um exemplo mesmo que em menor escala. Mas, assim, esse time do Chelsea não joga bola tem um ano, cara. Depois que eles foram campeões da Champions, o time do Chelsea teve um bom início de segunda da temporada 21-22, certo? E morreu ali, porque a reta final da temporada passada não foi bom, foi o Chelsea jogando no modo automático. Nós tivemos a volta, a permanência do Tuchel, algumas contratações e nada, certo? Aí o time do Toivonen parece que está contratando, e realmente demanda tempo, novo técnico que precisa de tempo para trabalhar. Mas não, o Chelsea nunca foi um time que foi tão paciente, né? O Lampard, mesmo que não tenha se provado bom técnico, ele não teve a paciência que podia ter. O Tuchel também. Já que eu não estava gostando do trabalho do Tuchel, mas a forma que ele saiu é inacreditável. E você coloca um elenco que não está jogando nada, e com vários caras, vou até colocar aqui a escalação do Chelsea, que não estão jogando nada. Por exemplo, o seu Mason Mount e o Havertz, que é um jogador que... Sim, os caras não estão jogando nada. Assim. O Mount é um vagalume. Você percebe que o cara não está desempenhando muito. Ele jogo sim, jogo não. Eu também... Você tem o Jorginho, que é um dos caras mais superestimados do futebol.
O cara ter sido cogitado a ser melhor do mundo é inacreditável. Ele não faz nada em campanha de tocar a bola pro lado e fazer uma cobertura razoável. Você tem o Ziyech, que o pessoal que viu na Copa, só na Copa deve ter achado, nossa, que craque do Marrocos. Mas assim, o pessoal que acompanha não é desse jeito. E disparado o melhor jogador do Chelsea foi o Thiago Silva. Assim. O cara ter conseguido ganhar do 1 contra 1 do Darwin Núñez, o Darwin Núñez saindo. Você pode criticar muitas coisas do Darwin Núñez, mas assim, a explosão e a velocidade do cara não dá. E o Thiago Silva conseguiu vencer 1 contra 1 com ele. Qualquer outro zagueiro daria uma chance clara na cara do. Por outro lado, a gente tem um Liverpool que tem outras ausências muito que custaram caro, é verdade. Você vê um ataque que é Salah, Gakpo e Elliott. Você vê alguns caras que não são o nível do livro, como Keita, Bacetic. O Milner, lateral direito de 2023, a gente não está em 2014 mais. Mas assim, cara, o Klopp, eu já falei isso aqui outras vezes, eu não tenho medo de falar. O Klopp, ele é um manager ruim no sentido literal da palavra, um gerente de elenco. E muitas vezes, das temporadas passadas, faltou elenco para o Liverpool. Assim, você tem os caras principais do time, parece que sem eles o time não joga nada, cara. O Salah não tá jogando nada, mas mesmo assim não coisa. E isso leva ao jogo do Arsenal, eu posso no meu do United que já falar um pouco mais disso, que é o seguinte, o grande trunfo do Manchester City das últimas temporadas é, mesmo em jogos ruins dos seus melhores jogadores, principalmente de ruim, você tem coadjuvantes que resolvem a parada para você. Ou até cara da base que resolve para você. Ou aquele jogador que está há 1000 anos no clube que resolve para você. Você tem um Salah que é o melhor jogador do Liverpool, se ele não joga bem, nossa, cara, o ímpeto ofensivo morre. E isso é um bom resumo desse jogo, a falta de ímpeto ofensivo das duas equipes. O time, nenhum dos dois mereceu ganhar. Um resultado extremamente justo. Certo? Eu acho que é isso a única coisa que a gente tem falado dessas duas temporadas assim, decepcionantes do Chelsea e Liverpool. Sabe-se lá o que vai acontecer com essas equipes nas oitavas de final da Champions League. O Bournemouth do Forest foi um jogo bem interessante, né? Teve no estúdio do Star Plus. 1-1 que soou cruel para o Bournemouth. Assim, eu até falei isso em alguns episódios passados, falando no episódio que o Bournemouth é o pior time da liga. E eu já não acho mais, pelo menos até agora. O Bournemouth melhorou muito em comparação dos primeiros jogos. É como se o time tivesse melhor compreensão de jogo. Um time que sofre menos risco. O goleiro Neto, o goleiro brasileiro, já deu algumas salvadas, mas nem toda hora, nem sempre foi exigido. E olha que o time do Forest tem boas peças ofensivas. Já no caso do Nottingham Forest, você vê que eles têm uma linha defensiva muito problemática. O Lloyd não é um bom lateral. Você tem o Ono ainda. O Worrell também não é um bom lateral. O Aurier não é um cara muito confiável. Certo? Mesmo que você tenha bons valores no ataque, como o Johnson, como o Gibbs White, parece que assim, a qualquer momento o Nottingham Forest pode sofrer um gol. Eles sofrem muitas ações ofensivas. Lembra muito o Leicester. Certo? Lembra muito o Leicester. É um time que não consegue se defender e controlar o jogo os 90 minutos. E o Bournemouth foi melhor na maior parte do tempo. Só que eu acho que o Nottingham Forest ainda assim é mais time e acabou conseguindo empate. E o Bournemouth já dá um gás que é até interessante para que a briga contra o rebaixamento vai persistir e o Bournemouth deve brigar até as últimas rodadas para não cair. Pelo menos eu imagino que seja. Agora vamos falar dos jogos do domingo, que a gente já começa das certezas que a gente tem do campeonato inglês 22-23. A maior de todas é que o artilheiro é o Haaland.
O cara tem 25 gols em 20 jogos. Lógico que não jogou todos os jogos, né? Mas comparado. Em um turno o cara tem 25 gols. Assim, isso é tão surreal, porque isso é o número de artilheiro da temporada inteira dos 38 jogos, cara. É impressionante. O cara tem 25 gols, ele tem 4 hat-tricks. Em 2019 eu fiquei impressionado quando o Agüero meteu 2 hat-tricks seguidos, um contra o Arsenal e outro contra o Chelsea. Isso em semana seguinte. O Haaland faz isso todo dia, cara. É muito, assim, é surreal a facilidade desse cara fazer gol. Dane-se se é técnico, se é o empurrado, ele vai fazer o gol. E o Manchester City parece que ele conseguiu, o elenco já parece que sentiu a briga que o Guardiola comprou depois do jogo contra o Tottenham, que é o que está faltando no Manchester City, que é a falta de ímpeto, a falta de vontade, a falta de jogar apontado para o Chelsea ali do professor. A falta de raça, de vontade de tentar verticalizar o mais rápido possível, de buscar o gol mais rápido possível. Sabe? É um pouco inerte o time do Manchester City nessa temporada. E parece que quando o De Bruyne não está tão inspirado, o time não vai muito. Mas mesmo assim, o time é tão bom que ele consegue. Só que nesse jogo, o De Bruyne não foi bem, mas os seus coadjuvantes foram. Certo? Principalmente o Gundogan está fazendo uma boa temporada. Então, um grande jogo do Manchester City. E do lado do Wolverhampton, muitos problemas, principalmente do seu principal jogador, que é o Ruben Neves. O Ruben Neves não está fazendo boa temporada, ele já não fez uma boa Copa do Mundo e parece que não acordou para a vida. O pênalti que ele cometeu é inacreditável. É inacreditável. Assim. Mas o elenco do Wolverhampton já não tem a mesma qualidade de outros tempos. Tem bons valores, mas assim, é como se fosse um sistema que não tivesse futuro, cara. O Lopetegui vai ter que tirar esse time da zona de rebaixamento e é isso. Eu não vejo muita coisa por ligar no time do West. Tem elenco sim para permanência na primeira divisão, claro. Só que tá feio, cara. Tá muito feio. Tá muito feio. Não tem ímpeto ofensivo, não consegue marcar bem, o seu melhor jogador está uma nhaca. E segue a saga do Wolverhampton Wanderers. Agora o principal jogo da temporada até agora. Tem muita coisa pra gente falar. O Arsenal e Manchester United. Por onde a gente começa? Vamos lá. Quando o Arsenal ganhou do Tottenham no Clássico de Londres na semana passada, o Arsenal ficou a 8 pontos do Manchester City. Só que o City ele jogou no meio da semana, ganhou do Tottenham e ganhou do Wolverhampton, ou seja, 6 pontos. O Arsenal foi para o Emirates e pisou em campo com 2 pontos a menos atrás do Manchester City. Some isso ao fato que já é a coisa mais clichê do mundo falar que é o time mais inexperiente da Premier League, com uma idade de 24 anos. Você tem um clássico contra o Manchester United, que é um time que ganha clássicos, mesmo em má fase, o Manchester United ganha clássicos. Desde que o Alex Ferguson saiu, mesmo nas temporadas ruins, o Manchester United ganha os clássicos. Ou pelo menos é competitivo. E você viu que o Arsenal sentiu essa pressão. Eu lembrei muito do jogo contra o Wolverhampton antes da Copa, com sábado, 5 horas da tarde. O City tinha acabado de perder para o Brentford e o Arsenal meio que se sentiu impressionado porque o seu rival direto tinha perdido, tinha a obrigação de conquistar os 3 pontos. O primeiro tempo não foi bom, o segundo tempo o time conseguiu achar 2 gols. Então vai lá e o Manchester United, não apenas essa pressão, como o Manchester United vai lá e abre o placar com o Rashford no golaço. Você percebe que sente a pressão porque um dos melhores jogadores do time, que sabe é o melhor, o Partey, que é o grande cerne desse time do Arsenal, ele jogou muito mal no início. O Ben White, que é um cara que está se destacando demais, ele vai lá e faz um jogo muito ruim.
ele estava bem em todos os jogos. Mas aí vem aquela questão da vitória de campeão. Você tem os coadjuvantes resolvendo. O Odegaard também foi mal. Tem 3 jogadores chaves que fazem mal uma partida ruim, mas os coadjuvantes, outros protagonistas, como o Saka lá, resolvem. O Nketiah tem feito uma ótima sequência depois da lesão do Gabriel Jesus. Ele vai lá e dá uma cabeçada na bola e pá, depois de um cruzamento muito bom do Xhaka. Mas o primeiro tempo foi muito equilibrado. O Manchester United, na sua proposta, estava muito bem. O único mal foi o Weghorst, mas assim, eu nem sei porque foi titular, mas nem dá para cobrar muito o Weghorst, ele acabou de chegar. Eu defendo sim que todo time tem que ter um grandalhão para empurrar a bola para dentro, assim, em situações de urgência, mas não era o caso. Né? Então a escalação do Weghorst foi errada, claro. Mas eu acho que ele não prejudicou tanto assim, quanto algumas outras pessoas falaram. Você viu que o Arsenal parecia pressionar, mas o Manchester United estava muito bem dentro do controle do jogo. Não digo controle, controle da situação. Certo? Mesmo depois do gol, o Arsenal conseguiu manter aquela blitz que ele costuma fazer por muito tempo. Tanto é que o gol da virada, da primeira virada, foi aos 53 com o Saka num golaço. Aí você pensa, poxa, beleza, o Arsenal virou um jogo e agora vai buscar outro. Mas aí, 5 minutos depois de um defesaço do Ramsdale, vai lá e o Lisandro Martins faz um gol depois de uma falha dele. Já falei, o Ramsdale não é um goleiro confiável. Eu acho que o Arsenal deveria ter ido atrás de outro goleiro nessa janela de janeiro. Podia ter ido atrás do Oblak, o Oblak não renovou com o Atlético de Madrid, ou seja, você contrataria o cara com um preço mais em conta. Mas o Ramsdale ficou e acaba falhando entre 2-2. Aí você pensa, puxa, os caras estavam a 8 pontos do Manchester City, então eles vão lá e ficam a 2 e conseguem empate e tudo pode acontecer. O jogo parecia se caminhar, o roteiro estava indo para o empate entre o Arsenal e o Manchester United, porque estava um jogaço, os dois times não estavam sendo dominados demais, até o 2-2. Só que a partir desse empate do Lisandro Martins aos 59, né, que é aos 15 do segundo tempo, o Arsenal dominou as ações em busca do último gol. Só que o Manchester United parecia estar marcando muito bem, certo? Ele conseguiu montar uma defesa muito interessante. Por exemplo, o Antony, que teve uma noite totalmente infeliz, ele revezava com o Rashford na marcação. Você viu o Bruno Fernandes, que apesar de não ter tido uma grande noite, ele auxiliava muito a marcação do Saka, ele era o auxiliar do lateral, digamos assim, estava em todo lado do campo, a marcação parecia encaixar do Ten Hag. O Ten Hag conseguiu montar uma boa marcação dos pontos, só que aquela coisa, o Arsenal, mesmo assim, o Arsenal, ele estava naquele ímpeto de brigar por toda a bola, de tentar pisar na área o mais rápido possível, e é impressionante, é muito fácil de entrar na área. Mesmo com a boa marcação do Manchester United, mesmo que o McTominay fez um jogo razoável, o Lisandro Martins fez um bom jogo, só que parecia que estava tudo escrito assim, para o Arsenal vencer. E até que numa jogada improvável, não diria. Né? Uma das últimas jogadas, vai lá e o Nketiah faz um gol que deixa a vantagem de 5 pontos. Então, e o Emirates expulsando. Certo? E depois desse jogaço, assim, o pessoal todos ficou emocionado, assim, o Emirates pulsou, o Paulo Andrade fez aquela narração que viralizou. Muita gente elogiou o jogo, realmente foi um jogaço. E coloca um asterisco muito interessante nessa, uns 3 pontos muito interessantes nessa temporada. Porque isso foi um jogo-chave, foi uma vitória bem emblemática do Manchester United e Manchester United do Arsenal. E assim, são 50 pontos em 19 jogos. Um mau presságio, eu diria assim, vai, do Arsenal, que quando o Liverpool fez 51 na temporada de 18 e 19.
o precedente não é tão bom assim, porque o Liverpool 19 abriu, fez 51 pontos em 19 jogos, e a partir do início do confronto direto, a vantagem começou a destrinchar e o City foi campeão. Então, é muito difícil, porque, como eu sempre disse, o Guardiola te obriga a ser perfeito nos pontos corridos. Mas, essa primeira metade do campeonato do Arsenal tem sido irretocável. Como o próprio Guardiola falou, eles brigam por cada dividida, por cada lance. É como se cada momento do jogo fosse final de Copa do Mundo para todos os jogadores. E, por enquanto, o time não está oscilando. Foi um primeiro turno perfeito. Eu acho que se não foi perfeito, só não foi perfeito por conta que ele jogou contra o Southampton, que foi muito mal. Foi um empate. Mas mesmo assim, quase irretocável a campanha do Arsenal até agora. Mas ainda assim, é muito difícil você ver seu Guardiola nos pontos corridos. Pouquíssimos times conseguiram. Foram. O Real Madrid do Mourinho, 100 pontos em 2012. O Chelsea do Antônio Conte, quando o Guardiola tinha acabado de pisar na Inglaterra e não sabia, parece que não estava muito a par do futebol da Premier League. E o Liverpool do Klopp. Será que o Arteta será o quarto time a vencer o Guardiola nos pontos corridos? Ainda tem muito campeonato pela frente. O City parece estar acordado. Ainda tem os clássicos, ainda tem os confrontos diretos. Mas, assim, até o momento, o campeonato é inacreditável dos comandados de Arteta. Gostou do episódio? Comenta aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever, dar um like no vídeo, porque ajuda a gente. E até a próxima, galera. Não vai ter próxima semana, porque a próxima semana é Copa da Inglaterra e a gente vai descansar um pouquinho. Até o próximo episódio.